Meus amigos, muito bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos vocês, o convite merecido dessa casa. Para mim é sempre uma grande satisfação estar aqui na casa de Emmanuel, local por onde grandes espíritas da nossa cidade passaram e fizeram um brilhante trabalho, e nós só tentamos repetir de uma forma desajeitada esse trabalho bonito que eles fizeram. Pedir a Jesus que nos abençoe nos nossos bons propósitos de aprender os seus ensinamentos e que nos envolva na sua santa paz. Hippolyte Lyon Denis Arrivail abriu o século XIX, nascendo em 1804 em Lyon, na França. Ele que foi um pedagogo exemplar, discípulo de Pestalozzi, que foi o autor da Pedagogia do Amor, soube como ninguém codificar a nossa doutrina espírita. Ele era cético e não acreditava na comunicação com os espíritos, e isso fez com que ele se livrasse de muitos das mistificações que muitos estudiosos do espiritismo padeceram logo no começo. À luz da razão, Allan Kardec, cunhando esse nome para o diferenciar da sua carreira como pedagogo, começou a entrevistar e a fazer perguntas com médiuns do mundo inteiro, e através do controle universal do ensino dos espíritos, método que ele mesmo desenvolveu para, à luz da razão, codificar a nossa santa doutrina, conseguiu chegar a respostas consensuais de espíritos diversos. Portanto, naquele ponto ele percebeu que aquela não era a opinião de apenas um homem desencarnado, agora como espírito no mundo espiritual, mas era um consenso entre todos os espíritos, representando a voz da espiritualidade superior. E esse legado ele nos deixou. Na célebre obra A Gênese, no capítulo 15º, quando Allan Kardec vai falar sobre os milagres do Evangelho, ele vai explicar as cenas narradas no Evangelho, principalmente por Mateus, Lucas, João, Marcos. E hoje, no capítulo que nos serve de tema, falaremos sobretudo sobre as aparições. O capítulo que nos serve de tema está no Livro dos Médiuns, capítulo 8º, do Laboratório do Mundo Invisível. E foi ensaiando todas essas circunstâncias e experiências no Laboratório do Mundo Invisível que Kardec chegou a esses conhecimentos. Então eu convido a todos que nós voltemos ao Evangelho de Jesus, especialmente no Evangelho de João, capítulo 20, versículos 11 a 14, quando Jesus aparece após a sua morte para Maria de Madalena, Maria Madalena ou Maria de Magdala. Jesus houvera passado pela sua paixão, houvera sido crucificado, e o seu corpo, já sem vida, graças à doação de José de Arimateia, foi sepultado em um determinado lugar. Maria Madalena, querendo vê-lo por uma última vez, rendendo essas homenagens que nós costumamos fazer aos nossos afetos queridos, vai até o local onde o seu corpo foi sepultado. Chegando lá, para sua surpresa e desespero, ela percebe que a pedra estava afastada, que as vestes que envolviam o corpo do Cristo estavam caídas do chão e que o seu corpo não estava mais ali. A primeira coisa que Maria pensa é que, com certeza, alguém, possivelmente um dos soldados romanos, a mando de Pôncio Pilatos, tinham roubado o corpo do Cristo. E aí ela percebe a presença de dois mancebos, como vai dizer João, envolvidos em vestes brancas muito alvas. E ela, desesperada, começa a chorar. E os mancebos começam a conversar com ela. Mulher, por que choras? E ela explica: é que o corpo do meu Senhor foi roubado daqui e eu não sei para onde o levaram. Jesus estava ali, ao lado daquela pedra deslocada, e ela não o percebe, vai dizer o evangelista João. E é o próprio Jesus quem começa a confabular com ela. Mulher, por que choras? E como que, num ato mágico, depois de proferidas essas palavras simples nesse diálogo enternecedor, é como se uma visão, além dos olhos materiais, se abrisse naquele momento para Maria Madalena, e ela reconhece tratar-se ali de Jesus. E então ela responde a ele: Raboni, é você. E então ele redargue: mulher, não te detenhas, não fiques mais aqui. Vai aos meus e diga que estou vivo, que sigo para o meu Pai, porque eu e o Pai somos um. E naquele momento,
Jesus escolhe uma meretriz vulgar, uma mulher considerada de má vida, malsinada pelos seus convivas como uma repórter da ressurreição. Podendo ter escolhido diversos dos seus apóstolos, inclusive a sua mãe Maria de Nazaré, escolhe uma pecadora para dizer que ele continuava vivo. Essa foi uma das suas primeiras aparições, a primeira delas depois da sua morte. Logo depois, nós temos narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 13 e 16, a aparição de Jesus na estrada de Emaús. Vai dizer Lucas: havia 2 homens que peregrinavam na estrada que levava à cidade de Emaús, quando de repente um andarilho se acerca deles e começa a acompanhá-los em marcha nesse trajeto. E os 2 homens começam a conversar sobre a morte do Cristo. E então o Cristo, não sabendo eles de quem se tratava, se aproxima e pergunta: sobre o que conversais? E um deles, de nome Cleófas, diz: escuta, és tu estrangeiro aqui em Jerusalém e não sabe do que aconteceu? O Messias foi pego pela soldadesca romana, foi crucificado há quase 3 dias, numa delinquência muito grande por parte das autoridades, porque não havia qualquer impugnação sobre aquele homem, que era um homem puro, não tinha cometido nenhum pecado e tinha trazido uma doutrina consoladora para a gente. E você não sabe dessas coisas? E Jesus simplesmente sorri e começa a acompanhar aqueles homens e falar sobre os profetas, desde Moisés até o seu próprio Evangelho, sem que eles percebam com quem falavam. E depois daquele diálogo, acompanhando aqueles homens naquela trajetória simples, ele diz que precisa continuar mais adiante, porque precisa continuar o seu trajeto. E os homens pedem que ele adormeça e pernoite na casa deles, jantando com eles. Jesus vai, senta-se à mesa, reparte o pão e nesse momento, da mesma forma como Maria Madalena, é como se os olhos espirituais daqueles homens se abrissem e eles reconheceram ali se tratar do Messias redivivo. Como explicar? Jesus não estava mais entre os encarnados. Ele não tinha mais um corpo físico. Como explicar essas aparições? Seria um milagre? Graças à superioridade da natureza do Cristo? E aí Allan Kardec vai dizer que, na verdade, a aparição dele era em relação ao seu corpo perispiritual. E pela vontade do Espírito nós podemos alterar as propriedades, com mais ou menos tangibilidade, mais ou menos ponderabilidade. O nosso corpo perispiritual pode adquirir formas, tal qual nós apresentamos quando estivemos encarnados. E agora desencarnados podemos nos aparentar e até nos materializar para aqueles que nos conheceram, para aqueles com os quais queremos confabular de uma forma tal e qual. E em O Livro dos Médiuns, Kardec vai adicionar: inclusive, poderemos plasmar, com base no fluido cósmico ou no fluido universal que permeia tudo quanto existe na natureza, pequenos acessórios ou vestimentas que ornam esse corpo perispiritual, para que a gente tenha uma aparência mais ou menos de acordo com a nossa vontade. Veja que o mais fantástico em todas essas coisas não é exatamente o fenômeno da aparição, mas como a superioridade dessa mensagem elevada nos dá o consolo para perceber que a vida continua sob diferentes formas e que nós temos todas essas oportunidades de crescimento conferidas por Deus. E então, graças a essas aparições, nós vemos que o Espírito, com base na sua própria vontade e pelo esforço do seu pensamento, como vai dizer Allan Kardec, plasma e molda esse fluido universal como nós utilizamos as nossas mãos para todas as construções materiais que nós temos notícia no planeta Terra. Isso nos diz que, quanto mais progredimos moralmente, tanto maior liberdade nós temos em moldar essas aparições. E aí, nós também temos mais uma aparição do Cristo, quando ele aparece aos seus discípulos. Na mesma casa em que eles costumavam se reunir para orar, Jesus aparece, mostrando as chagas das suas mãos e dizendo mais ou menos assim: vede, aqui sou eu, materializado, aparecendo para vocês, mas saibam
que o meu corpo ficou no túmulo e não existe mais. É um corpo de carne que vai perecer, mas o espírito vive. Saibam que o corpo perispiritual não é formado do mesmo elemento material das nossas vestes carnais. É um corpo eterno, um corpo divino, um corpo que resplandece e que vive onde quer que a gente vá. Então, todas essas palavras e todas essas aparições de Jesus nos mostram que a eternidade verdadeiramente é a nossa destinação. E que mais do que preocupação de nós vermos materializados os nossos afetos queridos, é necessário que nós não repitamos o erro de Tomé, que, ausente do fenômeno da aparição de Jesus aos seus discípulos, não acreditou e precisou ver para crer. Ainda que nós não tenhamos uma faculdade mediúnica ostensiva, ainda que nós não consigamos conversar diretamente com os espíritos, precisamos, através de toda a literatura que nos foi herdada pelo insigne codificador, acreditar na mensagem moral elevada trazida por esses espíritos e nos empenhar para que o nosso grau de qualidade desses fluidos seja cada vez melhor. Porque a espiritualidade superior nos usa. Ela precisa das nossas mãos laboriosas, dos nossos bons pensamentos e das nossas ações edificantes para a realização da caridade e do reino de Deus em nós. Todas essas aparições são menos pelo fenômeno e são muito mais pela mensagem elevada que elas carregam. Todos nós somos grandes antenas psíquicas, temos uma grande potência de plasmar ao redor de nós a realidade que nós queremos. E se quisermos saber como vamos desencarnar, precisamos analisar como nós temos vivido até aqui. Em que tipo de pensamentos nós temos nos demorado? O que nós temos vitalizado no nosso mundo íntimo? Porque é assim que nós também plasmaremos ao redor de nós o céu ou o inferno, onde nós vamos viver depois de deixar os nossos despojos carnais nesse planeta. E é assim que os espíritos conseguem modificar esse fluido cósmico onde eles estiverem na erreticidade. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, vai falar sobre o corpo perispiritual, quando ele vai dizer: há corpos celestes e há corpos terrestres. Ou seja, há corpos de procedência divina, que são esses princípios inteligentes do universo criados por Deus, que a matéria não consegue destruir e que a eternidade é a grande herança, e existem os corpos materiais feitos de carne que nos servem como instrumentos divinos para as provas que temos que enfrentar nesse nosso atual estágio no planeta Terra. E ele diz mais: semeado desprezível, ressuscita reluzente de glória. Aqui ele diz: a forma como nós lidamos com as experiências do mundo material vão dizer como que nós despertaremos no mundo espiritual. Veja que Jesus, o Filho do Homem, o modelo mais perfeito que a humanidade já teve, o nosso modelo e guia, o Senhor de todos os tempos, foi a pessoa mais espezinhada, maltratada que nós já temos notícia. Ele que veio nos ensinar o amor foi tão desprezado. A sua mensagem, no entanto, sobreviveu o tempo, porque é de procedência divina. E foi ele mesmo quem disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E eu fico me perguntando, meus amigos, por que nós, com testemunhos tão pequenos em relação aos grandes martírios que Jesus sofreu, que os grandes apóstolos do cristianismo sofreram, por que a gente ainda fica se questionando por que essas mazelas e aflições nos chegam e acontecem conosco? Precisamos ter a coragem desses grandes homens, a confiança irrestrita em Deus, para poder superar todos esses tropeços e todas essas dificuldades que são muito naturais no nosso caminho, nós que ainda somos espíritos imperfeitos, para perseverar até o fim. E assim, tendo vencido bravamente as nossas provas, tendo enfrentado com resignação e coragem, com esperança e fé no futuro, nós teremos o nosso corpo perispiritual reluzente de glória. E Paulo continua: semeado na fraqueza, ressuscita cheio de força.
Muitas vezes, na nossa vilegiatura carnal, nós somos alvo de obsessões, de doenças difíceis, muitas delas que nem têm cura ainda na medicina da terra. São dores muito graves, perdas de afetos queridos, a perda de um filho, dificuldades muito grandes que precisamos passar. Muitas dessas provas são escolhas nossas que fizemos antes de reencarnar, porque acreditamos no planejamento reencarnatório que elas seriam imprescindíveis para o nosso aprimoramento moral, para a nossa evolução como espíritos. E se pedimos, cumpre agora, diante da prova, recuar? Cumpre agora questionar por que aquela aflição me chega? Nós precisamos entender que essa dor transitória que vai passar é apenas uma porta para a nossa própria iluminação. E muitas vezes a fraqueza do corpo físico revela uma grande superioridade moral. Pensemos, por exemplo, em exemplos aqui da nossa cidade, na inolvidável Irmã Dulce, um corpo franzino, quase esquálida, muito magra, muito fraquinha. E que força espiritual aquela mulher não teve, cuidando de doentes com um desvelo incomum, num ato de extrema renúncia em prol dos seus semelhantes. Que fortaleza espiritual ela não tinha. É por isso que o apóstolo Paulo diz: a tribulação confere fortaleza. Nenhum desses célebres exemplos nossos de cristãos verdadeiros foram feitos a pão de ló. Eles foram moldados com as grandes pressões das tempestades e das dificuldades. E é assim que o seu corpo perispiritual mostrou-se reluzente diante dos homens. E Paulo continua: semeado corpo psíquico, ressuscita corpo perispiritual. Se nós, durante esse nosso tempo aqui na Terra, estamos vivendo apenas para o corpo, provavelmente nós despertaremos muito mal. Isso não é uma apologia para que nós não vivamos no mundo, mas é uma advertência para que não vivamos apenas para o mundo. Sabemos que temos as nossas responsabilidades materiais. Muitos de nós aqui somos arrimos de família, temos pessoas que precisam do nosso trabalho e do nosso esforço para se sustentar. E é caridade, responsabilidade nossa honrar todos esses compromissos. Mas a primeira missão que nós temos não é a missão familiar, embora a instituição familiar seja uma instituição sagrada, eleita por Deus como laboratório das relações que nós vamos desenvolver na humanidade com os nossos semelhantes. A nossa primeira missão é para conosco, e isso não é egoísmo, é amor próprio. A missão para conosco me diz que eu tenho que estabelecer as relações com o próximo pensando no meu aprimoramento e no meu desenvolvimento moral. E Jesus, mais do que ninguém, tinha profundo amor próprio. O desejo de autoconhecimento, de repartir esse amor infinito que ele tinha com todas as criaturas, de alertar-nos a todos para a necessidade da prática da caridade, para o nosso próprio aprimoramento. Por isso que, à luz do Evangelho de Jesus, a gente passa a estabelecer relações com os outros de uma forma mais harmoniosa. Porque nós vemos o outro como uma ponte para o nosso próprio autoconhecimento. Porque eu não posso saber que eu sou egoísta, impaciente ou agressiva se eu viver sozinha. Eu preciso ter um contato com o outro, interagir com ele para saber quais são as minhas imperfeições. E em reconhecendo-as, preciso empregar todos os esforços que eu tenho para dominar essas más inclinações, domá-las e fazer uma reforma interior para ser uma pessoa melhor. Esse é o propósito da vida. E é assim que nós vamos vivendo mais para o espírito. Veja que viver para o espírito não é se internar num monastério, numa casa espírita, fazendo apenas atividades para o mundo espiritual. É viver entre os homens, confraternizando com os nossos convivas, dentro da nossa família, trabalhando e exercendo a nossa atividade laborativa, mas pensando que nós não somos carne, nós somos espíritos, temporariamente com um corpo de carne que nos instrumentaliza para poder ter todas essas experiências. E é assim que nós fazemos a nossa luz brilhar diante dos homens, como Jesus nos disse, através da prática desse amor em ação, em qualquer circunstância que
que nós tenhamos. E o fluido cósmico, ou fluido universal, vai dizer Kardec, é esse fluido invisível que permeia tudo quanto existe e que é a base para a criação do princípio material. E é através do pensamento que os espíritos moldam esse fluido universal, dando-lhe formas. Não que haja exatamente uma agregação da matéria, mas há uma transformação fluídica que faz com que esse fluido se agregue, mostrando uma forma tal ou qual. E aí Kardec vai dizer que essas formas são aparentes, aparentes no sentido de uma imitação daquilo que a gente tem aqui na vida material. E é São Luís quem dá uma comunicação, nesse capítulo em O Livro dos Médiuns, falando de um exemplo, dizendo de um espírito que apresentou-se com um corpo perispiritual, com a aparência similar àquela que ele tinha enquanto encarnado, portando uma tabaqueira, uma espécie de utensílio em que se guarda fumo para o tabagismo. E ele costumava portar aquele dispositivo, aquele elemento, enquanto ele vivia como encarnado. Então ele utilizou essa força do seu pensamento para, plasmando no fluido universal, dar a conformidade à aparência de uma tabaqueira. E aí Kardec começa a entrevistar São Luís perguntando sobre as características daquela imagem. É apenas uma imagem, ou seja, é apenas uma ilusão de ótica, ou se a gente pegar, a gente vai sentir todas as formas físicas da tabaqueira como se ela fosse mesmo feita de um elemento material. Ela tem cheiro, ou seja, se eu abrir e pegar o fumo, eu vou sentir o cheiro do fumo? E aí São Luís vai explicar que sim, que tem todas as propriedades de um elemento material, como se verdadeiramente fosse feito do corpo físico, mas que na verdade todas essas características nos dão essas sensações. E é por isso que quando a gente lê em O Livro dos Espíritos, na questão 257, Ensaio sobre a sensação dos espíritos, nós ficamos impressionados quando Kardec diz que muitas vezes os espíritos, principalmente aqueles mais apegados à matéria, ao desencarnar, continuam sentindo fome, continuam sentindo frio, calor. Alguns mais presos à matéria, que ainda não se desenlaçaram completamente, continuam sentindo todas as reverberações, como se estivessem ainda presos no corpo físico. E Kardec vai explicar exatamente isso. É que há uma repercussão moral no nosso corpo perispiritual por conta dessas sensações. Então, a forma como nós plasmamos esse fluido universal vai dando essa sensação que vai tomando conta dos nossos sentidos, como se aquilo realmente fosse algo material. E aí Kardec vai perguntar se, para tudo que existe no mundo físico, há uma cópia perfeita, uma cópia idêntica no mundo espiritual. E São Luís vai explicar que, na verdade, o mundo das causas é o mundo espiritual. E este mundo físico nosso planeta, é o mundo dos efeitos. Então, lá no mundo espiritual, nós já temos, se nós observamos aqui um avanço tecnológico, por exemplo, nós não podemos nem imaginar o que já existe no mundo espiritual. Mas, na verdade, não há uma cópia perfeita. O que acontece é que aqui no mundo físico, nós podemos fazer uma cópia, ainda que seja imperfeita, do que existe do lado de lá. E aí Kardec vai continuar dizendo que tudo como os espíritos se aparentam ou se conformam em relação às transformações do seu corpo perispiritual, nada mais é do que uma ação sobre os fluidos. E nós, no nosso dia a dia, nós podemos perceber isso. A nossa interação e a nossa capacidade de modificação dos fluidos, ela se dá o tempo inteiro, desde o momento em que nós pensamos. No momento em que nós pensamos, nós utilizamos a nossa força psíquica e a mente, como diz Emmanuel, é o espelho da vida em toda parte. Através dos nossos pensamentos, nós vamos moldando o fluido ao nosso redor, dando-lhe conformações, cores, vibrações específicas. É por isso que quando nós estamos reunidos em oração, todos nós fazemos uma espécie de corrente fluídica, corrente magnética, e estamos plasmando naquele local cenas
elevadas que nos causam essa sensação de bem-estar e de harmonia. Então vejam a necessidade de nós cultivarmos bons hábitos mentais, porque o pensamento, ele é uma característica intrínseca de nós enquanto espíritos pensantes. Nós, enquanto princípio inteligente do universo, automaticamente pensamos. E se não pensamos bem, necessariamente iremos pensar mal. Então a forma como nós vamos cultivando esses hábitos mentais, voltando àquelas recomendações de Jesus para a vigilância e para a oração, vão determinar a forma como nós estamos modificando esses fluidos, estabelecendo as relações com o extrafísico, tendo uma maior ou menor sintonia com espíritos de vibrações mais elevadas ou mais densas. Então veja que o obsessor, ele não é o nosso algoz. Muitas vezes carregamos ainda imperfeições e débitos com a lei, um sentimento de culpa que nos aflige, e somos nós que atraímos magneticamente esses irmãos nossos, tão imperfeitos e tão sofredores como nós, e que ainda nos ligam através de laços e de relacionamentos que não foram bem-sucedidos. Da mesma forma, se nós quisermos elevar os nossos pensamentos, nós poderemos. Allan Kardec vai dizer que adorar a Deus é justamente isso, elevar os nossos pensamentos ao Criador e nos sintonizar com essas vibrações mais elevadas. Então só depende de nós. Somos nós, como detentores desse patrimônio psíquico, que resolvemos sobre que tipo de vibrações vamos plasmar, que tipo de formas nós vamos fazer e que tipo de qualidade nós vamos ter com a geração e com a transformação desses fluidos ao nosso redor. Isso vai nos gerar mais ou menos bem-estar. Isso vai definir para onde nós vamos após a morte. Então somos nós que estamos plasmando e criando ao redor dos nossos passos o inferno ou o céu que desejamos para nós mesmos. O sofrimento e as aflições que nos chegam muitas vezes são obras nossas, às vezes obras inconsequentes, obras inconscientes, mas permanecendo na vigilância e na oração, nós permanecemos, portanto, cientes da nossa responsabilidade em relação a tudo isso. E aí Kardec vai dizer que o espírito, moldando esse fluido universal, vai alterando-lhe a forma e as propriedades e vai dando-lhe uma aparência de uma determinada forma ou de outra. E essa aparência é uma aparência material, no sentido, não que não exista, que seja uma ilusão de ótica, mas no sentido de uma imitação daquilo que acontece no corpo físico. E aí ele vai dizer uma coisa interessante mais na frente. Quando nós tomamos a água fluidificada, ela é uma transformação dos fluidos, nesse caso da própria água, em relação a propriedades magnéticas específicas que podem, inclusive, proporcionar-nos não apenas alento, consolo, apaziguamento, harmonia interior, mas, sobretudo, cura em alguns casos. E aí Kardec vai abordar isso do magnetismo, principalmente no capítulo 14 de A Gênese, quando ele fala sobre os fluidos. Ele vai dizer que há praticamente basicamente três tipos de magnetismo. O magnetismo plenamente espiritual, em que muitas vezes um espírito desencarnado utiliza um médium de uma forma muito passiva para proporcionar as curas. Pode haver o magnetismo humano, que é o nosso próprio magnetismo do fluido vital que nós carregamos, que nós transferimos para outrem, que a depender da qualidade dos nossos pensamentos e das nossas ações também pode servir de cura. E há um magnetismo misto, que é chamado de magnetismo humano espiritual. Então veja que se nós estivermos afinados com a mensagem divina, nós funcionamos como instrumentos da espiritualidade superior para proporcionar a cura e o alento dos nossos semelhantes. O que é uma tarefa muito bonita, porque vai proporcionar o bem-estar, às vezes o prolongamento da vida em relação aos nossos semelhantes, e também nos coloca nessa canalização, nesses eflúvios superiores da espiritualidade. Quando nós nos lembramos da cena da ressuscitação de Lázaro,
Lázaro já estava morto, dado como morto, há mais de 3 dias. O seu corpo já fedia. E aí as irmãs dele, Maria e Marta, chamam Jesus para que, através daquele poder magnético extraordinário que ele tinha, ele pudesse fazer com que Lázaro, quem sabe, voltasse à vida. E Jesus se aproxima dele e faz exatamente isso, uma transformação, uma transferência fluídica. E aí Bezerra de Menezes, numa obra psicografada por Ivone do Amaral Pereira, vai dizer: na verdade o que Jesus fez não foi ressuscitar Lázaro. Nessa transferência fluídica, ele encheu o corpo perispiritual de Lázaro do fluido vital que já estava quase se extinguindo, e fez com que o enlace do perispírito com o corpo, que estava bastante frouxo, ficasse cada vez mais forte. E assim foi que ele retornou à vida. Nós temos a explicação para isso em O Livro dos Espíritos. Tem uma pergunta que Kardec vai dizer: através dessa transferência fluídica, nós podemos fazer com que alguém que esteja prestes a desencarnar possa voltar à vida? E os espíritos respondem afirmativamente. Veja que no caso de Jesus, por conta da sua grande superioridade moral, nós temos esse poder em níveis e intensidades maravilhosas, mas nós também podemos ser esses elementos de cura e de serviço para os nossos semelhantes, basta o nosso querer. Por isso, é tão importante que nós coloquemos sempre as nossas mãos laboriosas nessa assistência. Uma assistência que pode se dar de diversas formas, dentro da casa espírita, com tarefas simples, seja na oratória, seja na ajuda na arrumação da casa, no movimento de angariar donativos para poder assistir socialmente as famílias do nosso redor, dentro de casa, mantendo a tolerância e a boa convivência com os nossos familiares, no nosso trabalho, através do cumprimento consciencioso do nosso dever, em toda e em qualquer circunstância, nós podemos ser úteis. E estamos o tempo inteiro, mesmo que de forma inconsciente, agindo nessa transformação fluídica e funcionando como instrumentos da espiritualidade superior. E aí a gente vai entender por que nas obras de André Luiz, e aqui eu me refiro principalmente à sua célebre coleção A Vida no Mundo Espiritual, que começa com o Nosso Lar, depois Os Mensageiros, Missionários da Luz, Obreiros da Vida Eterna, No Mundo Maior e outras, nós vemos, por exemplo, a alimentação no mundo espiritual. Como assim? Como um espírito desencarnado, que não tem mais o corpo físico, pode se alimentar de sopa ou de outros tipos de alimentos que nós temos aqui na Terra? E, à luz da codificação, nós sabemos explicar isso. É porque, como vai dizer Kardec em O Livro dos Médiuns, essa alimentação é essa modificação do fluido que dá as impressões desse alimento e dá uma impressão de saciedade. Às vezes, nós desencarnamos ainda tão presos àqueles hábitos que nos foram arraigados que precisamos dessas impressões de sopa e de alimentos para que a nossa mente consiga decodificar aquela mensagem como se a gente estivesse se alimentando verdadeiramente. Então, tudo isso que é narrado nessas obras mediúnicas tem aderência e explicação com a codificação. É necessário apenas que a gente se debruce a estudar e a conseguir assimilar esses conhecimentos. E aí Kardec vai dizer que todas essas aparições, elas só são feitas sob, logicamente, a vontade e a permissão de Deus. E ele vai falar sobre um fenômeno que é um fenômeno, inclusive, pouco conhecido e como que ele se dá, que se chama a pneumatografia. Pneumatografia é diferente de psicografia. A psicografia, a maioria de nós conhece, é um médium que se coloca como instrumento, como intercessão de um espírito comunicante e através da escrita sobre um papel ele consegue transmitir a sua mensagem. Esse médium pode ser mecânico, completamente passivo, como era Chico Xavier, ou mais ou menos consciente. Então o espírito comunicante é como se, por exemplo, ele ditasse as palavras e o médium as transcrevesse. Pode ser de uma forma mais ou menos mecânica, mas precisa sempre do concurso de um médium. Só que na pneumatografia a escrita é direta,
É como se eu deixasse uma folha em branco sobre o papel e sem a interferência de nenhum médium, sem colocar nenhuma caneta próxima ao papel, as palavras aparecessem escritas nesse papel em branco. E aí muitos se perguntam, mas como isso é possível? Será que isso é uma mágica? E Kardec vai explicar, isso não é mágica, isso é ciência espírita. Da mesma forma que os espíritos desencarnados conseguem moldar o fluido universal para lhe dar uma aparência no corpo perispiritual, eles também conseguem moldar o fluido universal para converter esses elementos que estão aqui na psicosfera terrestre como as palavras escritas numa folha. E a permanência disso pode ser maior ou menor a depender da utilidade que esses ensinamentos têm. Então vejam, meus amigos, que extraordinário, quantas coisas nós temos conhecimento através da doutrina espírita. Essas aparições que antes eram tidas como maravilhosas e como extraordinárias são possíveis e explicáveis pela ciência espírita que Allan Kardec soube codificar. Basta que a gente se debruce a estudar todas essas coisas. Mas o mais extraordinário em tudo isso que nós estamos dizendo não é as palavras que aparecem na folha de papel em branco, não é a aparição de Jesus resplandecente após a morte. O mais extraordinário de tudo isso é a mensagem que Jesus vem trazer através do fenômeno. As comunicações mediúnicas, as reuniões mediúnicas, elas não são o fim em si mesmo da doutrina espírita. Elas são um instrumento através do qual o amor se dá. E muitos de nós somos fortemente atraídos por esses fenômenos, esquecendo na mensagem essencial que há por trás de tudo isso. O mais extraordinário é a mensagem do Cristo, a mensagem de amor, de continuidade da vida, a responsabilidade e a autonomia com que Ele nos preencheu, para que nós possamos governar os nossos destinos, porque nós somos os responsáveis pela nossa felicidade ou pela nossa desdita. Só depende de nós, da forma como nós interagimos com a vida. A vida é a maior bênção que nos foi dada por Deus. Através dela, nós podemos tomar as nossas resoluções para viver de uma forma feliz, conosco e com os nossos semelhantes. Basta o nosso querer. À medida que nos aproximamos dessa mensagem divina, somos mais felizes. E quanto mais nos afastarmos, mais padeceremos de infelicidade por conta das nossas imperfeições. Então, através dessa força fluídica, nós conseguimos interagir e transformar. E foi assim que tudo começou. Quando nós lemos o primeiro capítulo, o primeiro versículo do primeiro livro do Antigo Testamento, Gênesis, nós temos lá, no princípio, Deus criou o céu e a terra, tudo quanto existe no universo. E quando nós vamos ler esse mesmo versículo em hebraico, nós vemos particularidades muito interessantes. Porque no hebraico, a tradução tem assim: no princípio, Deus plasmou o princípio material e o princípio espiritual. E aí nós vemos que desde o princípio do universo, Deus, que é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, agiu no fluido para criar os espíritos e criar o princípio material. E com o concurso dos seus anjos, dos espíritos superiores, estes, que são os arquitetos da vida maior, sob o influxo divino, auxiliaram Deus na construção dos seus universos. Nós também, numa escala muito diminuta, funcionamos como co-criadores da divindade. No momento em que cedemos um envoltório corporal para os nossos filhos, nós funcionamos como co-criadores de Deus. E damos ali a oportunidade de um ser voltar à vida e ter as suas próprias experiências. Nós, através dos nossos pensamentos, funcionamos como copartícipes, por exemplo, nessa casa, para que a espiritualidade superior consiga trabalhar, fazendo o seu trabalho de cura, de estímulo, recompondo as nossas energias.
mas nós também podemos funcionar como perturbadores dessa mensagem. Se os nossos pensamentos forem possuídos pelas nossas más paixões, se nós não conseguirmos domar as nossas más inclinações e as nossas imperfeições. E não é isso que a gente tem visto na sociedade atual? Uma sociedade hedonista, de culto dos prazeres, que tenta o tempo inteiro nos colocar para fora. Uma sociedade que tem demonstrado tanto laivo de violência e de agressividade, tanta incompreensão. Se nós acreditamos nessa mensagem de Jesus, somos nós que devemos ser os archotes luminosos para permanecer perseverantes na esperança e, através dos nossos bons pensamentos e das nossas boas ações, mostrar a nossa fé. Porque, como diz o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. Assim como o corpo sem alma é um corpo morto, a fé sem obras é morta. Nós precisamos testemunhar a nossa fé através das nossas ações, pensando bem, permanecendo em paz, mesmo quando alguém tente nos tirar do sério, mesmo quando ofendidos, porque o maior de todos foi duramente ofendido. Ele foi preso injustamente, ele foi apedrejado e açoitado antes de ser crucificado, e deixou a vida ao lado de 2 ladrões. Veja que ensino sublime de Jesus. Ele deixou a vida ao lado de 2 ladrões, mostrando que nenhum de nós, não importa o que fizemos, somos esquecidos de Deus. Todos somos filhos de Deus. Todos merecemos uma chance de reparação. E se Ele escolheu, como dissemos no início, uma meretriz vulgar para ser a repórter da sua ressurreição, qual de nós terá sido esquecido por Deus? Basta que agora reunamos toda a nossa vontade e a nossa coragem para viver-lhe os seus ensinamentos. A mensagem do Evangelho, Flávio Santos, orador espírita, que costuma falar isso. A mensagem do Evangelho é uma mensagem cósmica. A linguagem do amor é uma linguagem universal. É uma linguagem ampla, muito intensa e significativa. Mas há algo do Evangelho que a gente já consegue viver. Por exemplo, benevolência para com todos. Quando Kardec vai perguntar o que é a caridade, segundo Jesus compreendia, os Espíritos dizem: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Benevolência para com todos é nos tolerar, nos respeitar, mesmo que discordemos uns dos outros, mesmo que o outro haja de uma forma que eu julgue que não é a mais correta. Se Deus deu àquele irmão a vida, deu-lhe também o direito de ser como Ele quiser. Todos nós temos o livre-arbítrio. E qual de nós se sente confortável em ser julgado, impugnado? Nenhum de nós. Então nós não temos o direito também de roubar o direito do outro de ser como ele quiser. Quanto nós temos visto de intolerância ao contraditório? Porque alguém que tem uma opinião divergente da minha e eu começo um embate, começo uma discussão acalorada, às vezes termina até em morte. Aonde é que a gente vai parar desse jeito? Precisamos conviver bem, porque nós estamos aqui todos juntos aprendendo. Uns já evoluímos mais em alguns aspectos em relação a outros, mas na média nós estamos todos mais ou menos no mesmo patamar evolutivo, vivendo nesse planeta e tendo as nossas experiências com o propósito de evoluir e de progredir sempre. Então precisamos nos ajudar. Se eu tenho mais paciência, doar as minhas doses de paciência àquele irmão que é mais agressivo, porque o outro tem uma capacidade de se relacionar melhor e de conviver bem. E assim, cada um de nós temos os nossos pontos positivos, as nossas virtudes, e juntos podemos todos chegar mais próximos do Pai, progredindo em conjunto. E assim, Kardec vai explicar que através dessa transição, dessa transferência fluídica, nós vamos, portanto, construindo uma atmosfera psíquica melhor ao redor de nós. E aí, já chegando para o final, eu gostaria de me lembrar de mais uma, se eu não me engano foi a última aparição de Jesus para os seus discípulos.
Está no capítulo 21 de João, quando Jesus aparece a Simão Pedro e os seus discípulos no lago de Genezaré ou no mar do Tiberíades. Naquele dia, Pedro levantou-se cedo para pescar. Ele ainda guardava uma certa angústia por ter negado Cristo por 3 vezes naquele dia tão importante da crucificação. Lembremos que naquele momento célebre da passagem de Jesus, poucos discípulos permaneceram perseverantes na fé. Aos pés da cruz, nós podemos contar nos dedos quem ali esteve. Maria de Nazaré, a sua mãe, tão desvelada. Imaginemos o sofrimento de Maria ao ver o seu filho puro crucificado injustamente. Ao seu lado, João, o discípulo amado, um moço jovem de seus 20 e poucos anos, ali, perseverante, ao lado da mãe de Jesus. Maria Madalena, aos pés da cruz, também chorando muito, e possivelmente também Joana de Cusa. Todos ali reunidos, olhando para aquela cena deplorável da crucificação do Messias. E depois que o Cristo ressurge, ele aparece nas areias do mar do Tiberíades, onde Simão e os seus discípulos estavam pescando. E aí Simão tinha acordado de madrugada para pescar e não tinha encontrado peixe algum. E já retornando para a praia, de retorno, visto que a pesca não tinha sido bem sucedida, ele vê um homem na areia com uns pedaços de lenha já acesos, esperando os peixes. Mas ele não reconhece que era Jesus. É João Evangelista quem diz: Pedro, eu acho que é o Senhor. E aí Jesus diz: e então, meus amigos, como foi a pescaria? E Simão responde: não tivemos sucesso, não havia nenhum peixe. E Jesus diz: volta e lança a rede do lado direito do barco. E assim eles fizeram. Meus amigos, era tanto peixe que quase que a rede não aguenta tamanho o volume. Veja esses milagres que Jesus proporcionava. Então eles, felizes, após a pescaria agora bem sucedida, reúnem todos os peixes e voltam mais uma vez para a areia. Estava lá Jesus com a mesa posta, esperando por eles. E a primeira coisa que Jesus diz é olhar bem no fundo dos olhos de Pedro e perguntar assim: Pedro, tu me amas? Naquele momento ele sabia, era o Cristo. E aí, aquela pergunta fazia com que Pedro relembrasse a sua negação. Ele abaixa os olhos, envergonhado, e diz: sim, Senhor, eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. E por mais 2 vezes o Cristo faz a mesma pergunta: Pedro, tu me amas? Relembrando as 3 negativas que Pedro fez. Mas diferente de nós, Jesus ali conciliando aquele conflito que havia ficado em Pedro, não quer amofiná-lo com a culpa. Ele não fala de novo: Pedro, por que você me negou? Ele pergunta pelo amor que Pedro sentia. Como a ensinar-nos que mais importante do que os nossos erros, qual foi a nossa intenção de acertar? Porque Pedro teve um amor a vida inteira desvelado pelo Cristo. E negou não porque não o amasse, mas porque era frágil, como nós também somos. Então, meus amigos, as nossas oscilações, os nossos erros, os nossos equívocos, os nossos vacilos, não tem tanta importância. A importância é o que a gente faz depois de verificar os nossos equívocos. Qual foi a nossa verdadeira intenção, mesmo não tendo sido bem-sucedidos? É isso que para o Criador importa. Saber que nós temos esse poder extraordinário, como Cristo também tinha, em doses muito maiores, de transformar a vida ao redor dos nossos passos. Basta o nosso querer. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Encha o nosso coração de coragem e de força para que a gente tenha a perseverança necessária para permanecer nas lutas até o fim. Estamos passando por uma transição planetária e as coisas ainda vão piorar mais. A situação de violência que temos visto alcançarão índices alarmantes. E isso são provas da nossa fé.
Esse momento que nós temos agora de refletir sobre os ensinamentos de Jesus é o preparo para a fase mais difícil. Mas um verdadeiro cristão, nesses momentos difíceis, é que testemunha a sua fé. E como nós temos reagido perante esse cenário aterrador que nós temos tido? Vacilantes, como Pedro? Nós vamos, como Pedro, negar a mensagem divina? Ou nós vamos permanecer com esperança no futuro? Com esperança na mensagem que já ressoa em nossos corações? Cumpre a nossa reflexão. Só depende de nós. Deus nos criou e deu-nos o nosso livre-arbítrio para que possamos fazer reluzir a nossa luz perante os homens. Esse é o momento. Nós somos os trabalhadores da última hora. É agora ou nunca. Que Jesus nos abençoe.